Boa noite, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Comunitária Nova Onda FM e internautas. Informo que está iniciada em nosso sistema eletrônico a inscrição para a palavra livre. Esta sessão está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal, localizado na rua José Maria Sanches, número 539, Centro, e que os horários de início das reuniões das comissões permanentes e de início das reuniões das sessões ordinárias da Câmara do município de Martinópolis são às 19 horas e 20 horas, respectivamente, às segundas-feiras. Assim sendo, a sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site e Facebook da Câmara, bem como pela Rádio Nova Onda 104,9 FM, e ainda gravada em formato audiovisual que será disponibilizada no site da Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Peço ao senhor secretário que verifique a hora do início dos trabalhos e faça a chamada inicial dos senhores vereadores, ocasião que os vereadores podem registrar no nosso sistema eletrônico. Alessandro Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Uma vai ter que derrubar. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoru Hayashi. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária de 2 de junho de 2025. Convido a todos os presentes a ficarem em pé para que possamos ler um trecho da Bíblia. Convido o vereador José Ricardo para que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, público presente e demais pessoas que nos acompanham pela internet. A leitura que eu vou fazer está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Nos diz o seguinte: Jesus abençoa as crianças. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Sentemo-nos. Primeira parte desta sessão, do expediente. Votação da ata da sessão anterior de 26 de maio de 2025. Considerando que a cópia da ata esteve à disposição de todos os senhores vereadores na secretaria desta casa, consulta os vereadores se dispensam a leitura. Dispensada a leitura, concedo a palavra para quem quiser fazer uso sobre a referida ata. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico.
A ata da sessão ordinária de 26 de maio de 2025 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais solicito aos vereadores que concluam a inscrição no nosso sistema eletrônico para a palavra livre. Encerrada a inscrição para a palavra livre, informo que está iniciada em nosso sistema eletrônico a inscrição para explicação pessoal. Expediente sem votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias não sujeitas à votação. Indicação 365/2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, analise a viabilidade de determinar a proibição do tráfego de veículos pesados na extensão da rua Emílio Falkenbach, desde a Escola Municipal Adelaide César de Moura Bastos até a rotatória localizada na esquina Avenida Coronel João Gomes Martins. Indicação 366/2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine o reparo na arquibancada da quadra da Escola Municipal Dr. Francisco Marques Bonilha. Indicação 367/2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a manutenção da porta da cozinha da Escola Municipal Dr. Francisco Marques Bonilha, que atualmente não está fechando adequadamente. Indicação 368/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, seja criado um cronograma fixo e amplamente divulgado para a coleta de folhas ensacadas nas ruas da cidade, com os dias específicos por região ou bairro, de forma semelhante ao que já ocorre na coleta de lixo comum e reciclável. Indicação 369/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize a instalação de sinalização adequada ao longo da estrada vicinal MTO 227, que liga o distrito de Tessendá à sede municipal de Caiabu, em especial no trecho que foi realizado o projeto de melhorias de vias, Melhores Caminho. Indicação 370/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize reforço na sinalização vertical e horizontal na vicinal Vereador Martim Acote, MTO 010, em especial no trecho do KM 25, na Vila Santa Luzia. Indicação 371/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine os reparos urgentes do banheiro dos professores e funcionários da Escola Municipal Professora Adelaide César de Moura Bastos, visto que está interditado há mais de 30 dias. Indicação 372/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, ao núcleo de hemocentro do Hospital Regional, a viabilidade de que se realize a coleta de sangue na Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider, em Martinópolis, a cada 2 meses. Indicação 373/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, promova uma operação catatrecos e de limpeza de quintais e áreas abertas em Martinópolis. Indicação 374/2025, de autoria do vereador Paulo Henrique Soares, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize reparo da iluminação pública na rua Miguel Moraes Silva, em frente ao número 230. Indicação 375/2025, de autoria do vereador Paulo Henrique Soares, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize poda das árvores localizadas nas áreas verdes da rua José Ademar da Costa, em frente ao número 143. Indicação 376/2025, de autoria do vereador Paulo Henrique Soares, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize roçagem do mato e a manutenção da iluminação da Vila Martins, quilômetro 10, especialmente ao redor da igreja, a fim de que a localidade apresente os devidos cuidados para a realização das festividades do mês de junho.
Indicação 377/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, dentre as especificações contidas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e demais regulamentos, a instalação de uma faixa elevada na Avenida Dr. Fábio Dalfabro, número 425, de frente à CI, Centro de Educação Infantil Professora Wanda Dionísio. Indicação 378/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize a poda das plantas localizadas ao lado da estação férrea e ainda realize a limpeza atrás das lanchonetes localizadas no local. Indicação 379/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a instalação de uma faixa elevada para a travessia de pedestre na rua Tacian Menezes de Lucena, de frente à praça de alimentação com a Praça Getúlio Vargas. Indicação 380/2025, de autoria do vereador Rubens Minuro Hayashi, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a instalação dos mastros e bandeira do município do estado de São Paulo e do Brasil na entrada principal da cidade. Indicação 381/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício à empresa telefônica responsável pela torre de telefonia localizada na rua Noel Macedo, no distrito de Guaxos, para que seja realizado serviço de roçagem no local, tendo em vista o mato alto e entulhos acumulados. Ofício número 742/2025, da empresa Eixo, que responde ao ofício número 143/2025, indicação 351/2025. Ofício número 297/2025, do senhor prefeito, que responde ao ofício número 142/2025, indicações 340 a 350/2025. Requerimento de pesar número 84/2025, apresentado pelo vereador Ricardo Trombini e demais edis, pelo passamento de Marília Lopes da Inês, a 82 anos, ocorrido no dia 23 de maio de 2025, expressando sentimentos a todos os familiares e amigos pela insuprível perda. Requerimento de pesar número 85/2025, apresentado pelo vereador Ricardo Trombini e demais edis, pelo passamento de Francisco Barbosa dos Santos, aos 78 anos, ocorrido no dia 24 de maio de 2025, expressando sentimentos a todos os familiares e amigos pela insuprível perda. Requerimento de pesar número 86/2025, apresentado pelo vereador José Ricardo de Lima e demais edis, pelo passamento de José Aparecido Mian, aos 72 anos, ocorrido no dia 25 de maio de 2025, expressando sentimentos a todos os familiares e amigos pela insuprível perda. Requerimento de pesar número 87/2025, apresentado pelo vereador João Carlos de Oliveira e demais edis, pelo passamento de Eliane Cristina de Goss, aos 59 anos, ocorrido no dia 26 de maio de 2025, expressando sentimentos a todos os familiares e amigos pela insuprível perda. Requerimento de pesar número 88/2025, apresentado pelo vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva e demais edis, pelo passamento de Josefa Paz de Oliveira, aos 69 anos, ocorrido no dia 10 de maio de 2025, expressando sentimentos a todos os familiares e amigos pela insuprível perda. Sem mais, senhor presidente. Expediente com votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das proposições que dependem de votação. Requerimento número 89/2025. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, requeiro à mesa na forma regimental seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, apresente as seguintes informações em relação ao imóvel localizado na rua Carolina de Freitas Martins, número 431, antiga fazendinha. Primeiro, o imóvel já retornou ao patrimônio do município? Em caso afirmativo, indicar a data que ocorreu e se existe algum projeto em andamento para a ocupação do local. Segundo, em caso negativo, quais as providências foram adotadas para apurar e responsabilizar os autores de uma possível demolição e descarte de resíduos irregular. Terceiro, enviar documentos que comprovem as informações prestadas.
Requerimento do vereador Ricardo Trombini. Requerimento número 90/2025. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, requeiro na mesa, na forma regimental, seja expedido ofício ao senhor prefeito, para que, junto ao departamento competente, apresente as seguintes informações em relação à Casa Saica, Serviço de Atendimento Institucional à Criança e Adolescente, Acolher Bem. Primeiro, existe algum projeto para a construção de sede própria em andamento? Em caso afirmativo, enviar o projeto. Segundo, o que está sendo feito em relação aos pombos que estão no local? Terceiro, qual o motivo de terem cortado a concessão da insalubridade aos servidores? Quarto, existe alguma regulamentação na escala 12/36 realizada pelos servidores? Quinto, existe algum coordenador nomeado para a casa? Em caso negativo, existe alguma previsão para nomeação? Sexto, qual o número de crianças e adolescentes atualmente acolhidos e se existe algum limite para os acolhidos? 7. O número de servidores atualmente é adequado para cuidar do número de acolhidos? Em caso negativo, quais as providências para suprir essa falta? 8. Existe algum estudo para modificação da tabela em relação à referência dos servidores que atuam na casa, educadores e auxiliares? 9. É disponibilizado algum treinamento de primeiros socorros aos servidores? 10. Existe alguma capacitação dos servidores para os cuidados com acolhidos que possuem o tratamento espectro autista e outras deficiências? 11. O departamento oferece algum atendimento psicológico voltado ao servidor? Requerimento do vereador Ricardo Trombini. Projeto de Lei Complementar número 06/2023 dispõe sobre autorização ao Executivo de 2025, dispõe sobre autorização ao Executivo para recebimento de imóvel pelo Instituto da Doação com encargo e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber do espólio de Manuel da Luz Cordeiro e a esposa, a senhora Júlia Tomás Cordeiro, por si e seus herdeiros, nos termos dos artigos 538 do Código Civil, ao artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, parte do imóvel urbano extraída da matrícula número 12.433 do CRI local, por doação com encargos assim descrito. Primeiro, uma gleba urbana com área de 2.005 metros quadrados, com as seguintes divisas e confrontações. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01, cravado na margem direita da rua Antônio Estéfano, do vértice 01 até o ponto 02 da azimute 310/4836, na extensão de 8,36 metros, confronta com a área da linha férrea, do ponto 02 até o ponto 03, no azimute 309/3112, na extensão de 52 metros e 91. Continua confrontando com a área da linha férrea do ponto 03 até o ponto 04. No azimute 309/5100, na extensão de 17,61 metros. Continua confrontando com a área da linha férrea do ponto 04 até o ponto 05. Na extensão de 15,18 metros. Continua confrontando com a área da linha férrea do ponto 05 até o ponto 06. No azimute 312/2318, na extensão de 17,56 metros. Contínua confrontando com a área da linha férrea, no ponto 06 até o ponto 07. Na extensão de 14,83 metros. Contínua confrontando a área da linha férrea, do ponto 07 até o ponto 08. No azimute 315/33 e 34, na extensão de 5 metros e 17. Contínua confrontando com a área da linha férrea, daí vira à direita do ponto 08 até o ponto 09, no azimute 231/3305, na extensão de 17,04 metros. Confronta com a rua Doutor Regina,
daí vira à direita do ponto 09 até o ponto 010. No azimuth 135, 4806, na extensão de 2,54 metros. Confronta com a matrícula número 12.433, daí vira à direita do ponto 10 até o ponto 11. No azimuth 56, 25, 21, na extensão de 60 metros. Continua confrontando a matrícula 12.433 do ponto 11 até o ponto 12. No azimuth 84, 33 e 34, na extensão de 87 metros, continua confrontando a matrícula 12.433 do ponto 12 até o ponto 13. No azimuth 107, 44, 55, na extensão de 1,46 m. Continua confrontando com a matrícula 12.433 do ponto 13 até o ponto 14. No azimuth 135, 50, 40, na extensão de 3,19 m, continua confrontando com a matrícula 12.433, do ponto 14 até o ponto 15. No azimuth 134, 05, 10, na extensão de 15 metros e 19 metros. Continua confrontando a matrícula número 12.433, do ponto 15 até o ponto 16, no azimuth de 132, 26, 15, na extensão de 17 metros e 60. Continua confrontando com a matrícula 12.433, do ponto 16 até o ponto 17, no azimuth 130, 44, 48, na extensão de 15 metros e 75. Continua confrontando com a matrícula 12.433, do ponto 17 até o ponto 18, no azimuth 129, 58 e 13, na extensão de 17,53 metros. Continua confrontando com a matrícula 12.433, do ponto 18 até o ponto 19, no azimuth 129, 29, 06, na extensão de 16 metros e 56. Continua confrontando com a matrícula 12.433, do ponto 19 até o ponto 20. No azimuth 129, 33 e 35, na extensão de 42,99 metros, continua confrontando com a matrícula 12.433, do ponto 20 até o ponto 21. No azimuth 159, 56, 44, na extensão de 1,27 metros, continua confrontando com a matrícula 12.433, daí vira à direita, por fim, do ponto 21 até o ponto 01, do azimuth 41, 44 e 40, na extensão de 15,54 metros. Confronta com a rua Antônio Estefânio, finalizando a descrição deste polígono. Artigo 2º. A área fica afetada à via pública e passeio, conforme perímetro descrito no memorial em anexo, com parte integrante desta lei. Artigo 3º. O encargo do município donatário será de manutenção e conservação da rua, sistema de drenagem, iluminação pública, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica. Artigo 4º. O imóvel foi avaliado em R$ 124.442,93 e as despesas a serem desembolsadas para a manutenção são inferiores. Artigo 5º. Não haverá torna em dinheiro. Artigo 6º. Correrão por conta do município as despesas decorrentes das escrituras, respectivo registro e demais outras inerentes à transmissão da propriedade. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias de orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Martinópolis, 23 de maio de 2025. Valdeci Soares dos Santos Filho, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 32, de 30 de maio de 2025.
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do ano de 2026 e das outras providências. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º, Lei número 4.320/64 e Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para exercício de 2026. Orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, compreendendo: primeiro, as orientações gerais de elaboração de execução; segundo, as propriedades e metas operacionais; terceiro, as metas do recurso do resultado final em consonância com uma trajetória sustentável para a dívida municipal; quarto, as alterações na legislação tributária municipal; quinto, as disposições relativas à despesa com pessoal; sexto, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas, riscos fiscais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Anexo. Demonstrativo de riscos fiscais e providências. Anexo 1º. Metas anuais. Anexo 2º. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Anexo 3º. Metas fiscais atuais comparada com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Anexo 4º. Evolução do patrimônio líquido. Anexo 5º. Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Anexo 7º. Estimativa e compreensão de renúncia de receita. Anexo 8º. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. E anexo auxiliar, despesas obrigatórias. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Artigo 2º. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, nisso observado os seguintes objetos. Primeiro, combater a pobreza e promover a inclusão social e a cidadania por meio do aprimoramento de políticas de apoio, orientação, ofertas de emprego e na implantação de medidas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Segundo, busca maior eficiência arrecadatória. Terceiro, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sobretudo por surto epidêmicos. Quarto, prestar assistência à criança e ao adolescente. Quinto, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico, priorizando criação de mecanismo com o objetivo de incentivar a instalação de novas empresas do município. B. Incentivo à criação de micro e pequenas empresas. Melhoria de infraestrutura urbana, priorizando o recapeamento asfáltico. Fomentar o turismo local, inclusive com melhorias na infraestrutura da represa Laranja Doce. Promover estratégia para a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade vítimas de violência doméstica. Ações visando a efetiva implementação da rede de coleta, transporte e tratamento de esgoto produzido na área do distrito da represa Laranja Doce. Artigo 3º. O projeto de lei ordinária anual será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as corresponderão normas da Constituição, da Lei Orgânica do Município, da Lei Federal número 4.320 de 1964 e da Leis de Responsabilidade Fiscais. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
Primeiro, o orçamento fiscal, o orçamento de segunda social, o orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da portaria número 163 de 2001. Das diretrizes específicas. O artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2026 obedecerá às seguintes disposições. Primeiro, cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sobre a forma de atividades, projeto e operações especiais. Nesta categoria, especificados valores e metas fiscais. A estima da receita considerará a arrecadação nos últimos exercícios, as modificações da legislação tributária, a taxa inflacionária para o biênio 2025-2026 e o atual cenário econômico e seus reflexos. Quarto, as receitas e despesas serão orçadas a preço de junho de 2025. Novos projetos contarão com dotações apenas se orçamentárias supridos os que ora se encontram em andamento. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta encaminharão ao Departamento de Contabilidade da Prefeitura suas propostas parciais de 14 de junho de 2025. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até dia 29 de agosto de 2025. Artigo 7º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva com contingência equivalentes a, no mínimo, 1% da receita corrente líquida, conforme apresentado em anexo de riscos fiscais, que acompanha a presente lei. Parágrafo único. Caso não seja utilizada até setembro, ficará autorizada a sua utilização para a suplementação de demais despesa. Artigo 8º. Além da reserva prevista no artigo 7º, o projeto de lei ordinária anual, sob o limite de 2% da receita corrente líquida, realizará no exercício de 2024. Conterá reserva de contingência sobre a qual os vereadores realizarão as emendas impositivas que trata o parágrafo 9º, artigo 166 da Constituição Federal e o artigo 154, parágrafo 8º da Lei Orgânica. Artigo 9º. Até o limite de 10% das despesas inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado à realização, transposições, remanejamentos e transferência entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Primeiro, para os fins do artigo 167 da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial. E na órbita da classificação econômica das despesas, os grupos corrente e de capital. Segundo, fica autorizada a troca de elementos de despesa de emenda impositiva para o ajuste necessário à execução da mesma, não onerando o índice do CAPT. Terceiro, mediante autorização do Poder Legislativo, fica autorizada a alteração do objeto de emenda impositiva, não onerando o índice do CAPT. Artigo 10º. O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal e das normas vigentes, a realização, até o limite de 10% do orçamento vigente para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo único. Aplica-se também ao Poder Legislativo a autorização fixada no caput deste artigo. Artigo 11º. Quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos em instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente: primeiro, autorizado em em leis municipais; segundo, seja firmado convênio, ajuste, pela qual finde claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazo para a prestação de contas. Terceiro, por sua certificação de entidade junto ao respectivo Conselho Municipal. Quarto, a entidade esteja comprovadamente exercendo suas atividades em período superior a 12 meses. Quinto, apresentar declarações atualizadas de funcionamento regular lavrada por órgão federal ou estadual, com jurisdição do município. Sexto, apresentar as certidões de Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que somente serão aceitadas
dentro do prazo de validade nelas assinadas. Sétimo, o beneficiário deverá aplicar das atividades fins ao menos 80% de sua receita total. Oitavo, manifestações prévias à expressão do setor técnico e da assessoria jurídica do município. Nono, os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal número 13.019/2014. Décimo, compromisso de divulgar na internet demonstrativo mensal de uso do recurso municipal transferido nos moldes da Lei Federal 12.527 de 2011. 11º, prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avaliado pelo controle interno e externo. Parágrafo único. É vedada a transferência de recursos para a instituição cujos dirigentes sejam também agentes políticos ou servidor municipal em atividade. Artigo 12º. Ficam proibidas as seguintes despesas. Primeiro, promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Segundo, pagamento a qualquer título e empresas privadas que tenha em seu quadro societário agentes políticos ou servidor municipal em atividade. Terceiro, obras cujo custo global supere as medidas apresentadas em consagrados indicadores da construção civil. Quarto, o pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio do prefeito. Quinto, pagamento de horas extras e ocupantes de cargos em comissão. Distribuições de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cesta de Natal, entre outros brindes. Sétimo, pagamentos de anuidade de servidores em conselho profissional como OAB, CREA, CRC, entre outros. Custeio de pesquisas de opiniões públicas. Aquisição de fogos de artifício. Estampido de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro, ruídos. Da execução do orçamento. Artigo 13º. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros serão apresentados sobre metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderá ser modificado segundo o comportamento da execução orçamentária. Parágrafo 3º. A programação financeira e o cronograma de desembolso compreendem o poder legislativo e o poder executivo. Artigo 14. Caso haja frustração da receita prevista e comprometimento dos esperados resultados fiscais, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restituição do caput será proporcional à participação do Poder Executivo e Legislativo no total das verbas orçamentárias. Parágrafo 2º. Da restrição serão excluídas das despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênio firmados com a União do Estado. Parágrafo 3º. A limitação de empenhos e de movimentações financeiras será ordenada pelos chefes do Poder Executivo e Legislativo, dando-se respectivamente por ato da mesa e decreto. Das prioridades e metas. Artigo 19. As metas e as prioridades detalhadas para 2026 serão as especificadas nos anexos que integrará a Lei do Plano Plurianual. Capítulo 4. Das alterações da legislação tributária. Artigo 20. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre revisão e atualização do Código Tributário Municipal. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal para adequação de tributos à reforma tributária. Terceiro, revogação das isenções tributárias que contrariam o interesse público e a justiça fiscal.
Quarto, revisão de tributos, adequando seus valores, visando o equilíbrio das contas públicas. Quinto, a atualização da planta genérica de valores conforme a realização do mercado imobiliário. Sexto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Das disposições gerais. Artigo 21. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura até dia 29/8/2025 as propostas de emendas individuais apresentadas pelos vereadores, orçamento impositivo, para classificação das despesas e consolidação do projeto de lei orçamentária anual, observando os disposto número 154, parágrafo 8º da Lei Orgânica Municipal, e também: primeiro, compatibilizando com os planos municipais. Segundo, o total não ultrapassará 2% da receita líquida realizada no exercício de 2024. Terceiro, as emendas individuais impositivas e as respectivas fontes de custeio deverão estar demonstradas em anexo próprio do PLO. Quarto, não poderá ser anulados os restos a pagar alusivos às emendas individuais impositivas, somente em caso motivados e mediante parecer jurídico, ciência do Legislativo e autorização do chefe do Executivo. Artigo 22. O projeto de lei de créditos adicionais serão apresentados sobre detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Artigo 13º. Caso o projeto de lei ordinária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês, na proporção até 1/22 do total das despesas orçada. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Prefeitura do município de Martinópolis, 30 de maio de 2025. Valdeci Soares dos Santos Filho, prefeito. Sem mais, senhor presidente. Encaminho para a ordem do dia desta sessão as seguintes matérias: requerimento 89 e 90 de 2025. Justificativa de requerimento com pedidos de informações. Concedo o prazo de 10 minutos para o vereador Ricardo Trombini, autor dos requerimentos 89 e 90, justificá-los. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, a todos que nos acompanham através da Rádio Nova Onda FM 104,9 e nas redes sociais. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, hoje nós trazemos através de requerimento 2 pedidos de informações pela Prefeitura, a qual nós fomos, o primeiro, 89. Nós estamos aqui solicitando informações sobre a antiga fazendinha ali na rua Carolina de Freitas Martins, uma vez que, aí há menos de um ano, há pouco mais de um ano, a Prefeitura anunciou em sua página a demolição aonde seria construído um centro, aonde seria os departamentos da Prefeitura. Nós, desde o começo, desconfiamos que era ali uma maquiação de uma ação. Nós temos outro requerimento respondido. O que nós vimos ali foi uma demolição grosseira, uma demolição sem projeto, aonde o material, até hoje não conseguiram dizer onde foi parar o material. Os responsáveis nas épocas, nós não sabemos se foi ou não responsabilizado, se foi aberto o procedimento, e agora nós vamos cobrar qual ação a Prefeitura tomou. Nós queremos saber, até inclusive há notícias que talvez o imóvel ainda nem havia sido retornado para o nosso município e foi feita a demolição. Então, se isso comprovado por esses requerimentos que aqui estão, nós vamos tomar as medidas cabíveis para que os responsáveis seja feita uma apuração justa
e sejam punidas aquelas pessoas que de forma errônea fizeram a demolição. Além do mais, independente também da demolição, se já veio para o município posteriormente a demolição, nós queremos saber o que vai ser feito no local. Nós já inclusive aqui sugerimos até para que verificasse a viabilidade junto com os educadores, de repente para se fazer uma nova escola ali, conectada com a Adelaide, talvez o carro ali, a professora Roseli da Silva, de repente, quem sabe um futuro construir ao lado da Adelaide, que é uma conexão que acontece naturalmente. O Zé Ricardo sabe aqui que ele recebe muitos alunos da professora Roseli, talvez é uma conexão, e assim a escola, a professora Roseli hoje poderia estar sendo usado também para as outras ações do município. Enfim, isso são ideias que podem ser construídas e podem ser buscado recurso. Mas nós vamos aguardar aqui as respostas desse requerimento para ver quais ações nós vamos tomar. O requerimento 90, senhor presidente, nós assinamos juntamente com o vereador João, o vereador Zé Ricardo, o vereador Alessandro, o vereador Alzair. Nós recebemos ali algumas indagações dos servidores da Casa de Acolhimento, né, do serviço da Casa Saica, que é o serviço de acolhimento de menor. Nós dividimos aí em duas turmas, um para visita, o João e o Zé Ricardo estiveram lá para fazer a visita, e depois nós também nos reunimos aqui com eles na Câmara Municipal, para ouvi-los, para que nós possamos entender como está o funcionamento da casa, e também fazer algumas indagações em relação tanto à parte estrutural da casa, tanto à parte do funcionário, e tanto também como estão cuidando desses funcionários e dos menores ali. Nós sabemos que hoje a unidade recebe crianças de Caiabu, Indiana e de Regente. São as 3 cidades que têm um termo de colaboração que pode enviar crianças aqui para casa. Nós sabemos que esses termos de cooperação são necessários, mas nós também temos que saber como esses funcionários estão também recebendo do Poder Executivo as condições para atender. Nós temos ali notícias que o número de funcionários não está sendo suficiente para atender as crianças que ali estão abrigadas, e algumas crianças possuem ali crianças até com autismo, que necessitam ali de uma atenção diferenciada. Então nós vamos aqui também buscar essas informações para que nós possamos levar propostas, possamos cobrar ações e podemos também dar resposta àqueles que nos procuraram. Então eu peço aos nobres vereadores que aprovem os 2 requerimentos para que nós possamos aí trabalhar com essas informações. Obrigado, senhor presidente. Recebimento de ofício e resposta, não há. Discussão de pareceres de comissões, não há. Conceda a palavra aos oradores inscritos na palavra livre. Vereador Xande da Saúde. Senhor presidente, nobres vereadores, por aqui presente, boa noite a todos, boa semana a todos. Senhor presidente, quero trazer aqui uma situação, para mim, muito grave, que está acontecendo no nosso município. Fui procurado por alguns munícipes aqui, sobre um decreto pela saúde, desde o mês de dia 24 de abril de 2025, um decreto feito pela Secretaria de Saúde, pela Diretoria de Saúde do nosso município aqui, na verdade, sobre a retirada do atendimento do serviço de ambulância aos pacientes acamados. Para mim, é uma indignação muito grande. Para mim, porque eu acho que alguns vereadores, ou todos os vereadores, receberam essa fala aí, na verdade, essa procura da população, dizendo aqui que tem um decreto, quem tem convênio médico não tem direito à ambulância. Então, assim, para mim, isso aqui é uma falta de sensibilidade que está tendo a nossa gestão de saúde aqui do município. Eu procurei, conversei
Até procurei o prefeito já da cidade. Falei para ele que está errado isso. Está errado. Eu quero dizer aqui uma situação constrangedora para os pacientes. O único convênio hoje, o único convênio que existe hoje na região que tem direito à ambulância é a Unimed. Lembrando que você paga ainda um valor para o 0800. Que existe paciente que paga um convênio e você não tem o 0800. Também não tem direito à ambulância. O que eu quero dizer aqui? Os pacientes acamados. São umas 3, 4 famílias que me procurou para exames ou levaram o paciente para algum exame ou atendimento médico. Não tiveram ambulância. Não tiveram ambulância. Aí eu me falo, o que o município, a pessoa que paga um convênio médico, eu tenho um convênio médico, eu só quero fazer uma pergunta. Não paga imposto? Não, peraí. Não paga imposto? É uma pergunta. E o imposto que essa pessoa paga? Ué? Então se pagar um convênio da funerário, não pode ter ambulância também. Se vai ser atendido no plano funerário, na clínica aqui da Socimart, também não pode levar, porque paga o... Não, aí eu falo para vocês, eu vou procurar novamente a diretora de saúde amanhã, novamente, quero saber sobre essa situação, isso está errado, não é aqui fazendo politicagem em cima disso, simplesmente eu não estou falando a outras situações, que foi feito o decreto aqui, pessoas conveniadas que vão buscar exame, que usam ônibus. Beleza, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando aqui sobre os pacientes acamados, que necessitam de um transporte adequado de ambulância. Isso aqui é uma falta de sensibilidade muito grande. O paciente tem um convênio Bradesco, trabalhou no banco a vida inteira. Hoje está doente, numa cama. Vai fazer um exame e não pode porque tem convênio Bradesco. E onde o Bradesco tem ambulância? Onde o IANSP tem ambulância? Cadê a ambulância do IANSP? Cadê a ambulância do Bradesco? Não tem, gente. Não tem. E outra, as pessoas pagam imposto. Aí não. Aí não dá. Aí não dá. Aí não dá. Eu conversei, mas não, é o decreto, é não sei o quê. Não, não tem esse decreto aqui não. Peraí. É pra quê? Economizar? O que é? O que é? Eu vou até o final. Não, vou até o final. Vou buscar o direito do cidadão sim. Ah, o SUS, mas é o SUS. Mas peraí. Se você paga um convênio, eu conheço várias pessoas, milhares de pessoas que pagam convênio. Sabe para quê? Para de repente tira lá da situação familiar, para ter um exame, para ter uma internação, mas não tem condições de pagar uma ambulância. Uma especialidade. Isso, mais rápida. Pessoas que têm uma doença crônica, que precisam às vezes de um atendimento mais rápido. Não é que está pagando que tem condições de viver uma vida melhor. Não é isso. É 15% da população aí, sei lá. É muito baixo. É muito baixo. As pessoas que têm condições de manter um convênio médico de alta. Agora, vamos lá, pô. Eu acho o seguinte, os pacientes não podem sofrer e pagar o preço. Eu já estou sabendo que desmarcaram até o exame do paciente. E como é que fica o paciente, gente? Como é que fica? Como é que fica a situação do paciente? Espera aí. Nós não estamos lutando pelo direito? Está aqui a Lei 8.080, está aqui. A Lei 8.080 do SUS. Todo cidadão tem direito à saúde em todo o território nacional. Beleza. Ah, mas o cara tem um convênio. É lei. Não, que lei? Espera aí. A lei ela prevalece até o momento que você... Aí eu quero saber de onde está vindo essa ambulância. Para mim é uma falta de respeito com o paciente. Muito grande.
Então, vou falar com a diretora amanhã de saúde, vou falar com ela. E eu deixar registrada essa minha fala aqui, ó, porque não tem conversa comigo, não. Nós estamos aqui para defender o povo. É o povo que tem que ser defendido aqui. É o direito do cidadão. Eu estou falando em paciente acamado. Essa é a minha fala. Eu acho que todos os vereadores aqui concordam. Paciente acamado. É paciente que necessita de transporte adequado. Lembrando que nós não temos um serviço de ambulância com enfermagem, não. É só o motorista. Beleza, não tem problema. O familiar vai junto. Mas precisamos disso, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos aí convênio, igual, por exemplo, tem família aí que necessita do IANSP, necessita do Unimed, necessita de um Bradesco, de um cassino, não sei. É tantos convênios médicos que tem. Mas a pessoa não tem condição de pagar uma ambulância. É muito caro uma ambulância. Eu conheço o serviço de ambulância. Eu conheço o transporte de uma ambulância. É muito caro. O serviço hoje 0800 da Unimed, ele é o único serviço hoje que faz transporte de paciente. E quem tem condições de pagar? E quem não tem condições de pagar? Então, assim, eu estou deixando registrada a minha fala. Eu avisei a população que eu ia falar isso aqui, que eu ia lutar e deixar registrada a minha fala aqui hoje, que eu estarei amanhã, novamente. Vou falar com o prefeito e vou falar com a diretora de saúde sobre essa situação e eu espero que resolva. Eu espero que resolva. Muito obrigado a todos. Vereador José Ricardo. Senhor presidente, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero nessa noite iniciar minha fala parabenizando os atletas. Eu acabei de ver ali, a gente tem a presença aqui de 3 atletas que representam muito bem a nossa cidade. Eu conheço 2, Rafael e o Paulinho, tem mais um ali que não sei o nome, mas Kaique. Então eu quero agradecer pessoalmente vocês aqui por estarem nessa noite aqui. E nos representa muito bem, representa a cidade de Martinópolis muito bem, por onde vai. E fica aqui o nosso agradecimento e que os projetos, os propósitos que Deus tem colocado na vida de vocês, mesmo com as adversidades que vocês encontram pelo caminho, vocês não desistam. Porque o esporte é saúde, é vida e com certeza vocês têm incentivado outras pessoas a seguirem esse caminho aí que é muito importante. Então, parabéns e sigam esse caminho aí que é muito importante. Eu quero, senhor presidente, dizer que o nosso coração nessa noite também, ele se sensibiliza com o passamento, com aquela fatalidade do jovem Yuri Matsuzaki, que deixou uma filhinha de 1 ano e 8 meses, aquele acidente trágico que aconteceu semana passada em nossa cidade. E o nosso coração se entristece. Fica registrado aqui nossos sentimentos à família, aos amigos, aos familiares. E a gente pede que o Espírito Santo de Deus traga o bálsamo aí de consolo para todos eles. Senhor presidente, essa semana a gente tem o Dia Mundial do Meio Ambiente. É o dia 5 de junho. E nesse dia, todas as escolas de Martinópolis e de todo o Brasil e por aí afora, todos os continentes, têm desenvolvido atividades de conscientização para as crianças, jovens e adolescentes, de conservação e preservação do meio ambiente. Sendo assim, eu coloco como indicação para essa semana, mais uma vez, a Operação Cata-Treco. A gente percorre pela cidade, a gente vê que a população reclama, muitas vezes com razão, outras vezes a população também não colabora tanto. A gente vê que servidores da prefeitura fazem a limpeza em determinada área e depois a população, alguns munícipes, não são todos, claro que não, mas acaba jogando ali entulhos. Sensibilizando por esse mês de junho, mês do meio ambiente, que é o meio ambiente é o local que a gente vive, que a gente convive. Então eu peço que seja realizada uma
uma operação, juntamente com a saúde, com a educação que já realiza nas escolas, para que a nossa cidade ela perca esse estigma de que é uma cidade que não está limpa. Uma cidade que precisa voltar a ter parâmetros de uma cidade de município de interesse turístico, uma cidade limpa, organizada. Então, fica a minha indicação para que o setor responsável ele faça essa, se não for nessa semana, né, que é a Semana do Meio Ambiente, mas que nas próximas semanas. Também, nesse mês de junho, nós temos o mês, na verdade, no dia 14 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A gente teve aqui em Martinópolis, infelizmente, né, acidentes onde alguns munícipes, eles vieram a ser transportados para Presidente Prudente e lá tiveram que receber bolsa de sangue. E a gente vê que a nossa cidade tem muitas pessoas que são doadoras de sangue. Algumas dessas pessoas entraram em contato comigo, inclusive mandaram até foto do local, ali do Hemocentro do Hospital Regional, e pedindo para que nós fizéssemos indicação, conversássemos com o provedor da Santa Casa de Martinópolis para que houvesse a possibilidade de fazer essa parceria, de que aqui em Martinópolis houvesse a captação do sangue, a coleta do sangue. De acordo com o Dr. Jailson, a Santa Casa de Martinópolis possui condições necessárias para concretizar essa parceria. Isso representaria um avanço muito importante para a saúde, não só da nossa cidade, mas da região. Essa iniciativa, né, como o Junho Vermelho, ela não depende só de Martinópolis, ela depende do núcleo, do Hemocentro de Presidente Prudente. Então nós vamos pedir então que haja esse contato com o pessoal do Hospital Regional para que seja realizado algumas vezes no ano, ou a cada 3 meses, essa captação. Se não for possível, a gente vai passar para o Hemocentro da Santa Casa para ter o diálogo para ver se é possível, se for possível. Então fica como resposta às pessoas que entraram em contato comigo. Então nós estamos indo atrás para saber se vai ser a resposta positiva ou não aqui para a nossa cidade. E para finalizar, senhor presidente, das inúmeras indicações feitas por mim, eu quero falar uma aqui que eu não vou me envergonhar de falar disso não, mas eu vou ter que falar. Porque tem mais de 30 dias que o banheiro da escola Adelaide, dos funcionários e professores, está interditado. Então na porta do banheiro, aqui não vai dar para vocês verem, mas aqui está a imagem, tem lá escrito: aviso, banheiro interditado. Não tem nem palavras para dizer. É sofrível, é triste, é decepcionante. Quando a gente fala aqui, é porque já se esgotou as tentativas, né? Então, como é que a população reage diante de tudo isso? É uma coisa tão simples que um vereador precisa vir falar isso aqui. Eu não vou me envergonhar de falar porque é um problema que não está sendo resolvido. Hoje nós tivemos aqui moção de aplauso para a educação. A grandiosidade de uma escola, o trabalho que uma escola realiza é tão importante, mas um banheiro não é resolvido. Pelo amor de Deus, cadê o pessoal da prefeitura? Cadê os departamentos funcionando? No outro dia, tem até vereador que chega para mim e fala: o pessoal tá bravo com você, mas tá bravo por quê? Se eu não estou pedindo nada para mim especificamente. São coisas que é para atender a cidade. E não está resolvendo, não está acontecendo.
Eu dei uma olhada hoje, pode acessar você que está assistindo aqui. Entra lá na Câmara de Martinópolis, você vai entrar lá, vai ter 11 vereadores lá, 11 fotinhas. Clica em cima do Zé Ricardo lá. Você vai ver mais de 13 páginas. 13 páginas de indicações. Eu não estou aqui para brincadeira. Então essa semana a gente vai ter que ir atrás de funcionário para arrumar o vaso sanitário da escola. Olha que ponto que a gente chega. É vergonhoso, ninguém está aqui pedindo para construir escola. Vamos manter o que tem. É só manter o que tem. Depois o munícipe precisa de uma ambulância, não tem. Vai numa estrada, na rua aqui, é buraco em cima de buraco. Onde é que nós vamos parar? São 30 dias, o mês é grande. 30 dias com banheiro interditado. Aí um professor precisa ir ao banheiro, tem que descer o lance de escada todinho. Tem professora gestante na escola, professor que tem problema de rim, funcionário. Como é que fica? Então eu peço, para quem não está na escola, mas sabe que o problema pode ser resolvido, que resolva. Eu também aqui vou fortalecer, lá na Escola Gertes, pedir a poda das árvores. Os professores, funcionários estão tendo que entrar na escola baixando a cabeça por conta dos galhos. Então a gente já pediu aqui, eu vou reforçar para que essa poda de árvore seja realizada, mais uma vez. Então, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação pública sobre a educação, dizendo mais uma vez que a educação é um papel grande, é um papel grandioso e precisa de atenção. Muito obrigado. Vereador Alessandro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presentes, internautas e ouvintes da nova rádio Onda FM. Hoje eu quero falar sobre requerimento meu, um pedido do Campinho Buracanã, indicações também, e fico muito satisfeito por estar vendo ali a reforma do sistema pluvial que passa pelo Campinho. É uma reforma de suma importância. Ali é um local que faz parte da minha infância e quero que volta aqueles campeonatos que já teve do time Unidos da Baixada, aonde muitos que fez parte dessa Unidos da Baixada hoje não se encontram aqui, muitos são saudosos, já partiram para outro plano, mas ficam os sonhos da gente. E estou vendo que, com as graças de Deus, muitas indicações minhas estão sendo atendidas. Quero agradecer ao nosso executivo, junto com o seu vice Marquinhos, o prefeito Soró e Marquinhos, por estar começando essa obra na reforma desse sistema pluvial. Porque para que esse campinho venha a voltar a funcionar, primeiramente tem que ter um trabalho bem firme na execução dos canos. E eu sou um sonhador. Eu quero ver aquele campo funcionando. Quero ver helicóptero descendo Papai Noel para soltar brinquedos para nossas crianças, pipoca, doces, algodão doces. Porque eu moro naquele bairro simples, bairro que eu represento, bairro que eu amo de verdade. E também sou verdadeiro. Se o nosso executivo está fazendo, vou mostrar para a população. Porque a minha esperança é a última que morre e como eu digo, eu sou um sonhador. Então, se o Soró está fazendo essa obra, junto com o gaúcho, o japonês, o negro estava conversando comigo aqui semana passada, e a gente tem que mostrar isso aí para a população, sim. Porque o vereador Alessandro sozinho não faz nada. Então, preciso dar a mão junto com o nosso executivo para melhor atender a nossa população. E, desde já, quero agradecer a todos e agradecer também o trabalho do executivo para a nossa comunidade. Desde já, uma boa noite para todos. Informo aos demais vereadores que, devido ao horário, os horários de
de palavra livre que foram inscritos serão preservados para a próxima sessão. Segunda parte desta sessão, ordem do dia. Peço ao senhor secretário que realize a chamada dos senhores vereadores, ocasião que os vereadores podem registrar no nosso sistema eletrônico. Alessandro Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoru Hayashi. Presente. Chamado. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, consulta o plenário se dispensa a leitura das matérias constantes da ordem do dia, visto que já foram lidas no expediente com votação desta sessão e sessões anteriores. Dispensada a leitura, passamos para matérias em único turno de discussão e votação. Votação de requerimentos. Requerimento número 89 de 2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, solicita informações sobre imóvel da antiga Fazendinha. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Os que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O requerimento número 89 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, a Secretaria para as Providências Legais. Requerimento número 90 de 2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, solicita informações sobre o SAICA. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O requerimento número 90 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, a Secretaria para as Providências Legais. Neste momento está esgotado o prazo para inscrição da palavra livre. Para o uso da palavra da explicação pessoal. Não havendo mais matéria para deliberação na ordem do dia desta sessão, informo que estão programadas para a próxima sessão a discussão e votação das matérias, conforme segue. De autoria do chefe do Executivo, projeto de lei complementar número 5 e 6 de 2025, projeto de lei ordinária número 32 de 2025. Passamos para a explicação pessoal. Concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Leandro Valentim. Declino. Vereador Alessandro. Declino. Vereador João Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite a todos os ouvintes do rádio, internautas, meu boa noite a todos. Hoje temos aqui alguns assuntos. Vamos começar parabenizando os nossos atletas de Martinópolis, Paulinho, Rafael e o Kaique, né? Participaram esse final de semana do Campeonato Sul-Americano lá em São Paulo
e trouxeram aí 8 medalhas, entre elas ouro, prata e bronze. Meu parabéns a vocês e continue contando com esse vereador para apoio aí de vocês, certo? Vocês, mais uma vez, estão levando o nome de Martinópolis aí para estadual, brasileiro e até internacionalmente, tá? Parabéns para vocês e continue com essa força aí e lutando aí, né? Literalmente. Tá? Parabéns. Também vou parabenizar, agora há pouco a gente teve aqui a entrega de moção de aplauso, né? Aos docentes, alunos, ao pessoal aí da educação, né? Dentre 470 municípios que foram contemplados aí no programa Alfabetiza Junto São Paulo, Martinópolis ficou na 67ª posição. E as escolas foram a Escola Adelaide César Moura Bastos, Dr. Francisco Marco Bonilha e a José Nunes dos Santos. Então a educação aí mostrando que está fazendo sua parte e trabalhando para o bem dos alunos e o bem da educação de Martinópolis, né? Que continue sendo feito aí o trabalho de educação, trabalho bem feito, para que a gente consiga mais títulos e mais coisas aí para Martinópolis, né? Mais melhorias. Em relação às indicações, hoje eu trago aqui para que volte. Semana passada eu falei, né? E depois eu acabei falando com o prefeito, dando a ideia para ele de voltar aí as folhas ensacadas, né? O recolhimento, um cronograma aí municipal para recolhimento das folhas ensacadas. Vamos ver se vai sair aí, aqui do papel, para que o pessoal que está sofrendo aí como eu disse, o próprio município está ajudando a municipalidade, juntando, varrendo a folha, deixando lá, mas o que está acontecendo? Não está sendo levado. Então, para que seja criado um cronograma, para que se colete essas folhas aí, assim como tem a coleta do lixo, né, o lixo orgânico, e a coleta de recicláveis. Pedi também, eu estive lá o pessoal me procurou lá da MTO 227, que liga até Sendal ao Caiabu. Lá foi feito os melhores caminhos, né? E dentro desse programa, que por sinal ficou muito bom, o pessoal me falou que agradece pelo serviço, né? Um serviço estadual em parceria com a prefeitura. O Anaur Biasi, o Jair, pessoas que eu já mando aqui meu abraço a eles, meus amigos, me procuraram e pediram para que fosse feito o reforço lá na sinalização. Ficou bom e o pessoal está abusando um pouco da velocidade. Então, para resguardar aí de alguma coisa, para que seja sinalizado, né? Dentro do próprio programa já prevê sinalização. Então, para que o departamento responsável aí, para dar mais segurança local, que se providencie a sinalização. Assim como na MTO 010, onde eu tive lá também, na quilômetro 25, na Santa Luzia, o que está acontecendo ali? A sinalização das lombadas ali existentes, além da lombada estar desgastada, a pintura, a sinalização está um pouco falha lá. Então, para que seja melhorada a sinalização, uma sinalização refletiva ali, uma nova, mais sinalização, talvez horizontal e vertical, para que seja melhor lá, tá? O que está acontecendo, os carros estão freando, os carros, caminhões, e trazendo perigo ali, né? A localidade. É um local de várias residências, então que seja reforçada a sinalização. Também estive lá na Vila Escócia, né? E está indo a indicação aí para que a empresa telefônica ela cuide do seu recinto ali onde está instalada a torre. O mato está bem alto, juntei fotos aqui. Infelizmente vocês não conseguem ver, mas está juntando mato, entulho, está complicado lá. Os moradores me procuraram e eu estou fazendo a indicação aqui para que a empresa responsável faça a limpeza ali do local. E por incrível que pareça, hoje eu recebi, não deu tempo aqui, eu recebi uma indicação que eu fiz anteriormente a respeito da torre lá do Jardim Paulista. Hoje chegou a resposta, a torre é da TIM, o serviço foi realizado lá, o serviço de limpeza, que o mato estava bem alto também, assim como a iluminação da torre. A iluminação que estava apagada, estava deficiente,
foi sanado lá o problema, então a luz está acesa lá da torre, e em especial a limpeza foi feita, né? Porque os vizinhos lá estavam reclamando do acúmulo de lixo, acúmulo de mato, e os animais ali se procriam, né? Se espalham e causam problemas para os moradores ali da região. Em relação ao requerimento, o qual assinei lá, agradeço já ao vereador Ricardo Trombini por participar desse requerimento, além de outros demais vereadores, né? A gente está pedindo, eu tive lá no local, via as dificuldades, assim como o Zé Ricardo, acompanhado do vereador Zé Ricardo, e depois teve uma reunião aqui na Câmara com os servidores lá do local. Então a gente pôde ver lá as dificuldades, tanto na estrutura física. Então a gente está pedindo requerimentos, explicações, né, para a gente poder falar melhor. Lá a gente viu problemas lá na estrutura física da sede, a infestação de pombos, assim como lá na escola Gertz, que a gente já falou aqui. A questão da insalubridade dos funcionários que tiveram sua insalubridade cortada. A escala de trabalhos, né, 12/36, se está regulamentada. O número de crianças, se é compatível com as instalações. O número de servidores, também se é compatível com o número de crianças. Se está tendo algum treinamento, né, em especial ao transtorno do espectro autista, que lá, às vezes, ainda tem crianças que são atendidas lá que possuem, infelizmente, esse transtorno. Se está tendo algum atendimento psicológico para os funcionários que se sentem ali expostos a essas crianças, né, que elas lidam diariamente, né, a exposição é o atendimento, lidar com elas diariamente. Se está tendo algum retorno psicológico ali em relação a isso aí. Então, com a resposta, a gente vai trazer, com a resposta, assim que a gente receber, a gente vai trazer as explicações aqui. E assim como a gente foi no SAIC, a gente foi no Gertz, a gente foi na Vila Escócia. Então, esse é o trabalho do fiscalizador, do vereador, né? Fiscalizar, solicitar ao Poder Executivo explicações e tentar resolver os problemas, as demandas aí dos servidores e principalmente da população, né? Também não poderia de deixar aqui meus mais sinceros sentimentos todas as moções de pesar que passaram aqui pela casa hoje, mas em especial a minha amiga particular, a Eliane Cristina de Góes, né? Faleceu essa semana aí, pessoa muito nova, morreu. Então eu trago aqui meus sinceros sentimentos pelo passamento da Eliane Cristina, né? E também pelo Yuri, né? Nosso amigo Yuri aí, pelo o acidente trágico aí que ceifou sua vida aí muito tragicamente, e muito uma pessoa que tinha a vida toda pela frente, né? Hoje estiveram alguns familiares aí. E mais uma vez a gente vem pedir, né? Eu já pedi aqui no começo, já tem 2, 3 meses, não sei, 60 dias ou mais, aquele buraco na esquina da rodoviária. Está cada dia se aprofundando mais, está afundando, as pessoas caem ali, pessoas de bicicleta, já me relataram ali, caíram, uma pessoa de carro bateu ali o pneu do carro. Então é difícil, a gente vem pedindo, e é o que a gente pode fazer, a gente pede. Porém, o executivo está falhando aí na parte da execução, que é a parte dela. A gente está fazendo a nossa parte, que é fiscalizar e pedir. Infelizmente, esse acidente ocorreu. Vamos tentar saber aí porque se foi algum problema da via, mas uma vida foi ceifada. Então, meus sinceros sentimentos à família e que Deus esteja confortando vocês, tá? Senhor presidente, é o que tinha para a noite. Meu boa noite e muito obrigado. Vereador José Ricardo. Boa noite, senhor presidente e todos que nos acompanham. A gente tem um assunto que tem tudo a ver com a educação, para falar com o munícipe e com as pessoas que estão já comentando nas redes sociais. É uma situação que eu não sei porque já saiu das 4 paredes, mas saiu. Semana passada o prefeito nos chamou para conversar um assunto, e dentro desse assunto ele acabou citando a situação dos ônibus escolares.
Eu vou já pincelar aqui, porque é um assunto que está pipocando na cidade e é algo que independe dos vereadores. Embora nós sabemos que existem duas leis, uma lei a mais recente de 2011, onde ela autoriza o Poder Executivo a conceder o transporte para estudantes de nível superior e técnico. Nós, como vereadores, com certeza, eu principalmente como professor, estou do lado de cada estudante. Lado dos estudantes, com certeza. Primeiro, a nossa cidade não oferece para os estudantes, além do ensino médio. Tem uma universidade, uma faculdade aqui particular, mas não cabe aqui ressaltar, porque não é pública. Então, Martinópolis não oferece. Por isso, eu vou continuar sempre a favor da educação. Eu sou fruto de um ensino técnico. Eu estudei integralmente por 4 anos, e com 19 anos eu me tornei professor. Mas não foi em Martinópolis, foi em Presidente Prudente. Naquela época, eu recebia um salário mínimo para estudar, todos os meses. Hoje já não tem mais. Hoje esse curso o governo já cortou. Porque o governo ele corta do povo, né? O governo vai cortando, vai cortando, vai taxando e vai cortando do povo. Então, aquilo que foi bom para mim, hoje já não existe mais. Para quem quer ser professor tem que ir para a faculdade. Só que não tem em Martinópolis, e eu como professor, logicamente, estou a favor da educação e dos estudantes. Bom, fica a grande pergunta. A frota de Martinópolis de ônibus, ela não é nova, a gente sabe que não é. Mas hoje, num barbeiro, inclusive, ele fez o seguinte comentário comigo. Ele falou, bom, as outras cidades não oferecem ônibus, mas oferecem o asfalto. As outras cidades não oferecem o ônibus, mas oferecem emprego. Agora nós não podemos tirar aquilo que o povo já tem de pouco, que é pouco. Já é pouco. Então eu vou não vai, logicamente, provavelmente não vai passar aqui para votação, mas eu vou continuar a favor da educação, a favor dos estudantes. Então a gente não pode tirar aquilo que foi conquistado com muito suor. E graças a Deus, Martinópolis, a gente ainda vê que é uma cidade que muita gente ainda quer estudar, ainda quer prosperar, quer ter uma profissão, seja em vias de nível técnico ou em vias universitários. Então, eu acredito que nós, como vereadores, podemos ir atrás de emendas parlamentares para conseguir ônibus novos, claro. Estou chegando agora, então a gente pode pedir para saber quantos ônibus são novos, enfim, se dá para a gente saber. Agora, esse bate-papo que houve lá com o prefeito, vazou, saiu, não foi nada decretado ainda, não tem nada falado, feito, vai cortar amanhã, não tem nada a ver, isso não existe. Ainda não é isso. Mas está tendo a pipocação nas redes sociais, então fica como uma satisfação para você, estudante, para você que fica perguntando, mas e aí, os vereadores não vão falar nada? Então eu estou respondendo para vocês, né? O que compete a nós, com certeza a gente vai conversar, a gente vai tentar intermediar a situação. Então nós fomos eleitos para isso, para conversar com vocês, né? Para conversar com vocês. Tem muita coisa que legalmente não dá para fazer, mas moralmente dá. Moralmente dá para fazer. E tem coisa que legalmente é para fazer e não está sendo feito. Então a gente fica nessa gangorra. Até onde a gente pode ir? Até onde a gente pode ir? Então, tem situações que nós não vamos poder resolver. Porém, a gente pode argumentar, conversar, e eu estarei do lado da educação sempre. Sempre estarei em defesa da educação. Nós, como cidadãos de Martinópolis, pessoas que somos nascidas aqui, crescidas aqui, temos sonhos na vida, como eu falei para os meninos do esporte. Tem muita gente aqui
em Martinópolis que tem grandes sonhos de se formar, de desenvolver a nossa cidade. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Só o que não for possível mesmo. Se não for possível, não vai ter como, né, como a gente fazer. Agora, em busca de emendas para os próximos anos, vamos tentar. Como eu disse, estou aqui há 5 meses. Então, muitos vereadores já passaram por aqui, já estão aqui há mais tempo, podem falar com mais propriedade disso. Mas, desde que eu me conheço aqui como munícipe, eu tenho observado, né, de vez em quando, tempos em tempos, a saga do ônibus escolar vem à tona. Isso vem acontecendo, né? Ou seja, hoje, de acordo com as leis de trânsito, com as leis de rodovia, enfim, tudo mais, precisa ter vários critérios. A gente sabe disso também. Então, tudo isso vai ter que ser bem analisado. Então, a palavra que eu deixo aqui para o munícipe, para você, é uma palavra de que não se desespere ainda. Foi uma conversa que houve e que se esparramou. Da minha boca não foi, mas se esparramou. Então, como a gente já está falando, então eu venho tranquilizar vocês, né? Dizer a vocês que temos 2 leis. Uma delas, ela diz que pode, né? A prefeitura pode, né? Não é obrigado, mas pode. E tem uma outra que ela dá um subsídio de 50%. Então, zerado ninguém vai ficar, né? No zero ninguém vai ficar. Então isso a gente pode já garantir. Ou seja o ônibus, ou seja um subsídio. Vamos pedir a Deus para que a gente consiga uma solução quando isso vir à tona, quando isso realmente vir, né, efetivamente. Quem sabe a gente consegue manter, né, o ônibus escolar para você que estuda, tem seus sonhos e que Martinópolis precisa continuar investindo na educação. Essa noite nós tivemos a visita aqui da diretora da educação, a dona Simone, a senhora Simone Molina dos Santos Moreira. Ela representando o departamento da educação, juntamente com as diretoras Daiane da escola Adelaide, Silvia da escola Bonilha e Graziele da escola José Nunes. Essas 3 escolas foram contempladas com uma premiação, R$100 por aluno, a escola vai receber. Esse dinheiro vai ser muito bem-vindo para a escola. Com certeza, a diretora, juntamente com a Associação de Pais e Mestres, fará aquilo que for melhor para os alunos. Né? Com certeza, vai chegar tecnologia na escola, isso que a gente está sempre esperando. Então, é menos um investimento que o município precisa colocar na escola. Então, o governo estadual vai fazer esse repasse para as escolas. Fica aqui, então, a minha gratidão a todas as escolas. Eu quero acrescentar aqui a EMEI, Carrossel, a Roseli, que a gente chama de Carrossel, mas EMEI Roseli, o Centro de Educação Infantil, a Escola Berbert e a Escola Gertes também. Porque eles têm metas, né? Todo tem meta. Né? Mas é todo um trabalho de toda a educação da nossa cidade, educação de Martinópolis. Então, que nós possamos sonhar grandes sonhos para a nossa população e grandes feitos que venham aqui, né? Nossa região é cercada por presídios, mas nós deveríamos estar cercados de universidades. Então fica aqui a minha palavra nessa noite. Muito obrigado. Vereador Ricardo Trombini. Nobres vereadores, público aqui presente, aqui um saúde especial aos atletas Rafael, Yuri e Paulinho, competidores que têm aí buscado seus espaços também a nível nacional e a nível sul-americano. Parabéns aí pelas competições, que Deus abençoe vocês, sucesso sempre. Hoje nós estivemos aqui recebendo, antes da sessão, a família do jovem Yuri, que faleceu aí em razão de acidente de moto. Nós ouvimos ali os familiares,
Pudemos ali ouvir um pouquinho da dor da família, de tudo o que aconteceu, de tudo que eles estão passando. E o que nós lamentamos, e que eu não poderia deixar de falar aqui nessa noite, é os prejuízos que a rede social aumenta a dor dessa família enlutada. Pré-julgamentos que não competem a nós fazermos, as pessoas fazerem, através de vídeos que se soltam onde todos começam a achar que pode dar a sua opinião. Não sabem a dor que a família vive, uma família que já... Rapaz que tem uma filha nova, sua esposa aqui, seu sogro. Nós sentimos a dor que eles estão sentindo de ver tanto comentário que não cabe às pessoas fazerem. A única coisa que nos resta, pelo menos para aqueles que se consideram seres humanos, é orar, é rezar, é pedir preces para essas famílias para que eles se confortem e se restabeleçam com a perda. O que foi errado ou o que foi certo, as autoridades elas vão aí trabalhar em cima, mas o mais importante é o restabelecimento da família, o mais importante é ver o que poderia ter sido diferente, para que aí sim a gente possa cobrar políticas públicas. Mas deixamos aqui as nossas condolências a toda a família, que Deus possa abençoar. Nós gostaríamos aqui de trazer na tribuna assuntos que elevassem a nossa cidade. Nós gostaríamos aqui de trazer assuntos a qual nós nos orgulhamos de dizer da nossa cidade. Porque a nossa cidade, além de tudo, passa por uma baixa estima tremenda. A população, nós sentimos na população no dia a dia a falta de confiança de recuperação do município. E hoje, quando o Zé Ricardo traz aqui esse assunto do transporte universitário, é mais um que nós não poderíamos deixar de falar. Nós tivemos aí, como foi dito, uma reunião com o prefeito para falar de um outro assunto, e isso não é segredo, sobre o esgoto da represa, sobre um projeto do esgoto da represa. Nós fomos chamados lá para isso. E dentro de vários assuntos que foram comentados, o prefeito falou sobre essa possibilidade que talvez teria que fazer esse corte de ônibus do transporte universitário. Porém, como em outros mandatos nós já ouvimos esse mesmo assunto e não foi feito, não tem por que nós criarmos pânico. No entanto, nós fomos abordados por estudantes, pai de alunos, através de redes sociais, através de ligação direta. Até eu fui, no final da tarde, ali na hora do transporte, conversar com alguns motoristas, com alguns alunos, que nós, oficialmente, nós não temos nada do corte do transporte universitário. No entanto, há um direcionamento do prefeito que isso pode acontecer. Em 2000, salvo engano, eu senti na pele como universitário o corte do ônibus, que era gratuito. Eu senti na pele o que é chegar numa sexta-feira e falar que não tem mais na segunda-feira o transporte gratuito. Nós nos reunimos na Câmara Municipal na época, pedimos para os vereadores marcar, o prefeito foi lá, não teve acordo, foi cortado os ônibus e pronto. Eu senti na pele o que é sair e ter que ir atrás de transporte, atrás de quem poderia disponibilizar o transporte, assumir compromissos em nome das pessoas, sem saber se até iria dar para pagar. Então, eu quero aqui dizer, porque alguns falaram que até motoristas estavam falando
Eu conversei com alguns 2 motoristas, eles falaram que também só ouviram, mas ninguém chegou a nada oficial. Então, se o prefeito vai definir pelo corte no segundo semestre, que traga esse assunto logo à tona, que seja transparente com os estudantes, com os quase 500 estudantes, seja de curso técnico, curso universitário, que traga esse assunto para que a gente possa ver se há outras soluções, outros caminhos, ou se ele de fato vai cumprir a outra lei, porque são 2 leis em abertas que autoriza tanto dar gratuidade quanto dar um subsídio. Se vai fazer essa terceirização do ônibus todo pela prefeitura ou só em parte pela prefeitura, para que esses alunos eles possam organizarem a sua vida. Porque agora no segundo semestre tem a rematrícula, eles pagam talvez pela rematrícula em alguns cursos. Eles têm que se organizar porque muitos vão deixar os cursos, muitos vão ter que abandonar o curso. E não é justo que se faça isso. Se de fato é essa a intenção, que venha oficialmente, solte uma nota para que a gente possa conversar entre a Câmara para ver se a gente, com a Câmara, para ver se a gente tem alguma solução para dar, ou alguma, como diz o Zé Ricardo, legalmente talvez nós não podemos fazer nada, mas no passado nós fizemos aí sim movimentações pela Câmara que deu resultado, para que a gente possa ouvi-los também, para que a gente possa ajudar e ter explicações de todos os motivos reais. Ah, não está podendo fazer seguro, os ônibus estão velhos. Tudo isso nós não podemos esconder que existe. Mas tem que definir. Porque não é justo que esses alunos, se for acontecer, não se organizem. Porque na eleição, ninguém prometeu de cortar ônibus. Na eleição, ninguém teve coragem de falar, eu vou ganhar e vou cortar ônibus. Tinha candidato, né, Minoro, falando antes disso, que não ganhou, que falava sobre isso. Mas ninguém chegou e fez promessa, eu vou cortar ônibus dos estudantes. Então agora, o mínimo que se pode ter, se isso for verdade, se só não for uma fala que pode ter mudança, que dê uma nota oficial e dê uma resposta para esses estudantes para que eles possam aí se organizarem. Se eles quiserem se manifestar, se quiser fazer audiência pública aqui na Câmara, o que tiver que fazer, nós vamos estar aí ao lado deles para acompanhar todas essas movimentações, para acompanhar as reivindicações que são direitos, porque isso nós temos obrigação de fazer. E aí, se o prefeito, por final, decidir, aí ele que seja aí, assuma a responsabilidade de ser o prefeito que vai cortar aí o ônibus de transporte escolar. Então, nós estamos aqui à disposição também dos estudantes universitários para que a gente possa fazer essa ligação com a prefeitura, se caso for verdade. Mas eu espero uma manifestação oficial do prefeito para saber se isso vai ou não acontecer, ou se só foi conversas de gabinete que às vezes não prospera. Obrigado, senhor presidente. Vereador Alzair. Nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, uma boa noite a todos. Cumprimentar também os atletas que estão aí buscando títulos para o nosso município. Nosso município está bem representado. Que Deus continue abençoando sempre. Eu teria discurso aqui para mais de 10 minutos. Lamentável, mas verídico. A situação do nosso município não é boa. A situação da nossa cidade não é boa. Nós tivemos aqui a família enlutada no início dessa sessão, aproximadamente 15 pessoas aqui da família. Quero deixar os meus sentimentos. Família do Iuri, que perdeu a sua vida ali no João Cordeiro. E infelizmente eu já tinha falado sobre a avenida ali no João Cordeiro. Até então tinha colocado fotos aqui há 3 sessões
2 sessões atrás, se não me engano. Eu queria até relembrar essas fotos, se o técnico de som puder colocar para mim ali. Essa era a Avenida João Cordeiro, quando estava com caixotes demarcando os buracos. E eu já me preocupava com essa situação, coloquei aqui na tela na Câmara para que fosse tomado providências ali. Muito bem, e hoje a família estava aqui, não estou agregando que foi nesses buracos o acidente, porém foi lá na frente, a moto derrapou e chegou a acontecer isso. Mas a família estava aqui hoje, nos cobrando também providência, com todo direito de estar cobrando a esta Câmara, aos vereadores, a providência sobre a situação da nossa cidade. Muito bem, esperamos que seja resolvido, que esse material chegue logo, porque é difícil a gente ficar aguardando 5 meses, 4 meses, 5 meses para chegar um material para se tapar um buraco em uma cidade. É difícil isso. Isso é difícil. Muito bem. Quando nós olhamos para a nossa cidade em todos os bairros, distrito, estive falando aqui da Vila Escócia, sessão passada, estive falando de alguns bairros, são muitos os problemas, são muitas as dificuldades que a população está encontrando. Muito bem, mas eu quero usar o meu tempo hoje para entrar nesse assunto, porque fui muito cobrado essa semana. Muitos alunos me ligando, inclusive hoje, às 5 horas da tarde, uma jovem que inicia o seu curso na faculdade, e ela me parou e disse assim: ô Isaías, espera aí, agora que eu vou começar, corta os ônibus? É difícil ouvir isso. Então, nós estamos vendo o governo do corte. Por que o governo do corte? Primeiro se corta uma figueira que tinha uma sombra maravilhosa, em que pessoas, moradores de distritos, esperavam ônibus, esperavam um amigo ali de baixo para conversar, para dialogar e assim por diante. Primeiro corte. Se corta uma árvore que sem necessidade nenhuma. Segundo corte. Era para nós levantar uma bandeira aqui e dizer: olha, nós temos a água melhor de todo o estado e a mais barata de todo o estado. Nós não vamos levantar essa bandeira mais, porque foi mais um corte. Terceiro corte agora, nós ouvimos quinta-feira, dentro do gabinete, sobre o corte dos ônibus da faculdade. Gente, a esperança de um jovem na nossa cidade é, de alguma forma, fazer essa faculdade. A esperança que tem num jovem, depois que ele termina o colegial, é essa. Porque ele precisa de um emprego, porque ele precisa crescer na vida, porque a expectativa de emprego melhor aqui dentro da nossa cidade já se foi, e todos são conhecedores disso. Então vão buscar, através da faculdade, estudar uma formação, e aí nos surpreende essa situação. E como o novo vereador aqui já pronunciou, não está definido, é um assunto que está pairando, que o prefeito comentou, mas eu me preocupo com isso. Sabe por que eu estou preocupado agora? Porque esses alunos precisam estar cientes do que vai acontecer. Imagina pegar de surpresa. E esses cursos, e essas provas, como que vai ficar? Então precisa-se sim que haja uma declaração do Executivo, que haja sim um pronunciamento do Executivo para com esses alunos, para que eles possam
se prevenir, se programar, ou até mesmo a prefeitura procurar ajudar. Tudo bem que nós ouvimos que vai ser metade, vai ter uma bolsa, bem, mas precisa se organizar, porque esses alunos que vão atrás de empresas, esses alunos que vão fazer tudo isso, nós podemos sim, a prefeitura sim pode estar ajudando nessa parte. Porque hoje nós estamos vendo quase 500 alunos com a cabeça fervendo. E quando eu falo em alunos, eu falo também em família. Eu falo também na mãe, a mente do pai, como está essa hora. Porque talvez também alguns têm condições de pagar metade dessa bolsa. E alguns também não têm condições. E é isso que nós precisamos entender. Entender esse assunto e chegar a um denominador comum. Porque com certeza nós vamos estudar números, nós vamos estudar tudo aqui para estar ajudando esses alunos no que for preciso. Como foi dito, se precisar de manifestação, estaremos juntos. Porque nós estamos vendo vários jovens que estavam com esperança. E essa esperança está indo de água abaixo depois que esse assunto está pairando na nossa cidade. Nós precisamos sim, sem medir esforço, para combater isso que está sujeito a acontecer com a nossa cidade. Infelizmente chegamos a esse ponto. E sabemos que muito mais virá sobre a nossa cidade. Mas, porém, que a misericórdia de Deus alcance Martinópolis. Que a misericórdia de Deus alcance os corações das autoridades no nosso município. Porque montar um gráfico e dizer nós temos que ir por aqui, não é brincadeira. Nós temos que ter também sentimento. Nós temos que olhar para trás um pouquinho no retrovisor e entender a necessidade que a nossa população carece. Nós precisamos entender, como foi dito aqui, que ninguém saiu fazendo esse tipo de promessa. Que iria cortar os ônibus, queria aumentar taxas, queria fazer tudo isso. E agora parece que é tudo normal. É uma normalidade, uma frieza muito grande. Mas eu espero que Deus tenha misericórdia. Nós estaremos aqui para combater o que vem de encontro à nossa população, gerando prejuízo. Estaremos aqui preparados para combater qualquer tipo de atitudes errôneas na nossa cidade. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Peço ao senhor secretário que realize a chamada final dos senhores vereadores, ocasião em que os vereadores podem registrar nosso sistema eletrônico. Alessandra Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombino. Presente. Rubens Minoru Hayashi. Presente. Constando com o mesmo número de vereadores da chamada inicial, peço a todos que fiquem em pé para que possamos fechar a Bíblia. Peço ao senhor vice-presidente vereador Leandro da Silva Valentim que feche a Bíblia.
Sentemo-nos. Convido todos os vereadores, público presente e internautas para que compareçam nesta Casa de Leis ou assistam à transmissão da próxima sessão ordinária, programada para ser realizada na próxima segunda, dia 9 de junho, a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão ordinária. Boa noite a todos.